direito de criança e adolescente, que é o quê? A família, em primeiro lugar, o Estado e a sociedade. Né? A escola faz parte do Estado, ainda mais se tratando, né, de uma escola estadual, né, uma escola pública estadual. E a sociedade somos todos nós, pessoas, aluno, professor, trabalhadores, ONG, né, que é a Sociedade Civil Organizada, todos nós. Então, assim, eu só, nos encaminhamentos, achei perfeito, conceito tutelar é isso mesmo, né, não é a escola, não é o papel da escola, o nosso papel, e quando eu falo nossa, eu estou me colocando junto com vocês, né, investigar, né, apurar o que aconteceu, a gente caminha para o conceito tutelar, e diga-se de passagem, também não é o papel do conceito tutelar, quem apura, né, a violência, crimes, né, porque seria um crime, é a delegacia, né? Então, assim, o próprio conceito tutelar vai fazer o encaminhamento necessário, se for o caso, para a delegacia, para a saúde, né, para um atendimento de saúde, muitas vezes um atendimento psicológico. Eu só questiono e pondero, pensando nessas três pessoas que eu falei, família, Estado e sociedade, que protegem criança e adolescente, essa orientação que o grupo deu, né, de que não deve chamar a família em nenhum caso. Né? Eu acho que a família é responsável, eu acho não, né? O estatuto diz, né? Que a família é responsável por proteger criança e adolescente. É claro que em muitos casos a violência parte da família, acontece dentro da casa. E aí, nesses casos em que a violência parte da família, né? Se o próprio aluno relata que essa violência vem da mãe, vem do pai, não é o caso da gente chamar a mãe e o pai para fazer ali um confronto, expor aquela situação dessa forma. Mas acho que caso a caso, por exemplo, o caso aqui era um namorado, né, que praticava violência. Então, família saber, porque afinal de contas a menina vai ser chamada pelo conceito tutelar, a família tem que pelo menos saber por que a filha dela foi parar no conceito. Até porque ela é responsável também, a primeira responsável por proteger aquela criança. Então, se ela está sofrendo uma violência, ela também tem que se responsabilizar. De repente, ela mesma levar. Ah, não é possível, que já tem 10 minutos que eu estou falando. Caramba! Né? Então, assim, eu pondero isso, né? Mas eu acho que é caso a caso que a gente analisa. Eu vou explicitar melhor nos outros problemas que aparecerem, nas outras situações que aparecerem. Sobre a situação do abuso em si, né? O que é abuso sexual? Acho que uma professora já falou, o abuso sexual ele não se caracteriza só pelo ato sexual, né? Pela atividade sexual. Hoje a gente tem uma legislação que coloca, inclusive como crime de estupro de vulnerável, né? Qualquer ato que remeta, que tenha um conteúdo de sexualidade, de destinar prazer ao adulto, né? ao violador, né? Sobre uma criança, e aí no caso sobre o adolescente, até a idade de 14, abaixo de 14 anos, todo ato que remeta à sexualidade, toda atividade sexual, né? Que aí vai desde o beijo forçado, né? Até o ato sexual propriamente dito, né? Quer dizer, passar a mão, qualquer coisa, falar, né? O abuso sexual, ele não é só o ato sexual, e ele não precisa nem haver o toque para acontecer. Então, havendo toque, né? A gente tem uma legislação que coloca ali o crime de estupro de vulnerável, que abaixo de 14 anos, qualquer atividade sexual que haja o toque é considerado crime grave, né? Mais grave do que o estupro comum de adulto, que é o estupro de vulnerável. Acima de 14 anos, sendo forçado, havendo violência, não havendo consentimento da adolescente, né? Ela sendo abaixo de 18, a gente está falando de violência contra a criança, assim, mas vale para o adulto também, né? Ninguém pode ser forçado a praticar nada, inclusive atividades sexuais. Então, havendo força física ou havendo ameaça, coação de qualquer forma, aí é estupro. Tem o agravante por ele ser adolescente. Então, tudo quanto é crime, né? Que se aplica ao adulto e se aplica ao adolescente. Mas o adolescente tem o agravante de ser adolescente. Ou seja, ainda não tem o desenvolvimento, a fase de discernimento, desenvolvimento moral, por ser adolescente, é protegido por uma legislação especial, que é o Estatuto. Então, sempre agrava a pena, tá?
A gente vai explicar muito mais sobre abuso ainda e sobre exploração sexual no decorrer dos grupos. Quem me gostou, não? Você? E por que o conselho... Bom, a gente costuma divulgar porque a atribuição do conselho tutelar é essa, né? Atuar em casos de violação de direito contra a criança e adolescente. A figura do conselho tutelar foi criada pensando nisso. Agora, nem sempre, né, infelizmente, a gente tem o conselho que a gente quer. Às vezes não vem no tempo e na urgência que o caso demanda, né? Acontece essas coisas sim. Então, assim, o melhor fluxo, até pela função do conselho, é que o conselho tutelar haja, que ele vai saber o que fazer. Mas o conselho tutelar não veio. Mas não deu certo. Chamei, não veio, falou que não vai vir ou não vai vir no tempo que eu quero, na urgência que o caso merece. Tem outras opções, né? A gente pode fazer uma comunicação direta à delegacia, né? A gente pode envolver os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende ao equipamento da assistência, que atende casos de violências com situações específicas, que é esse o caso, é violência na forma da violência sexual. Né? Então, é o CREAS que acompanha. E aí o próprio CREAS, né, tem outros lugares que você pode estar encaminhando. Você pode fazer uma denúncia, mas a denúncia anônima para a escola, como tem a obrigação legal da escola fazer a notificação é compulsória, é uma obrigação da escola, quando sabe de uma situação de violência contra a criança e adolescente, notificar, né? Você pode, ao Ministério Público, enfim, às autoridades. Então, assim, no Conselho Tutelar não agenda, você tem o Ministério Público, né, do Estado, do Rio, inclusive tem um telefone de denúncia, que é o 127, daqui do Estado do Rio de Janeiro, esse é só do Estado do Rio, que a escola pode estar fazendo, para estar mandando um fax, procurando o Ministério Público da sua cidade, da sua região, né? Pois é, então, tem que usar o Ministério Público para essas coisas também, né? O Conselho Tutelar não agiu, até provando que fez encaminhamento para o Conselho, encaminhar também para o Ministério Público. E olha só, a situação, por exemplo, pelo menos para a cidade de Teresópolis, né? Com 2 ou 3 distritos, a cidade de Teresópolis tem apenas 5 conselheiros tutelares. É o que é inadmissível. Uma cidade do tamanho de Teresópolis. Tem apenas 5. Estou te falando isso que uma prima minha é conselheira tutelar. Tá? E é muito caso, entendeu? Que o pessoal não consegue dar conta. Então a gente tem que começar a pensar e refletir também, porque as pessoas que estão dentro do Conselho Tutelar hoje, elas querem continuar, elas querem permanecer. Aí fazem uma eleição indireta, que eu nunca vi na minha vida. Uma eleição indireta, que, por exemplo, o menor de 16 anos já pode votar para presidente do Brasil, mas ele não pode votar para conselheiro tutelar esse ano, porque ele não pode ter CPF, mas ele já tem título de eleitor. Em Teresópolis isso deveria acabar. Você está entendendo? A gente tem 5 apenas conselheiros tutelares e a eleição é fechada. É só para aquelas pessoas que fizeram um papel, que tem CPF, identidade. Eu sou um candidato do Conselho Tutelar, mas você vai ter condição de eu chegar para você que não me conhece, pedir a sua identidade e seu CPF, você vai me dar na sua residência para você poder votar? Não vai. Você está entendendo? Mas praticamente em Teresópolis tem apenas 5 conselheiros tutelares, é inadmissível. A gente tem que começar a modificar essa situação. É a situação aí dentro das escolas, a gente podendo combater. Aí sim a cidade vai começar a evoluir de acordo com o que a gente necessita. Porque não adianta também só falar mal, né? A verdade é que isso é uma realidade de todos os conselhos tutelares do Rio de Janeiro. É pouca gente, a estrutura não é das melhores. Só que infelizmente... Não sei como é que em Teresópolis, no Rio é péssimo. Não, mas em Teresópolis é o seguinte, a eleição é fechada. No resto, todas as outras é aberta para a população. Somente aqui é fechada. Só vota quem tem a fichinha. E para você ter a fichinha, você precisa me dar seu CPF, sua identidade, você precisa me dar seu endereço. Será que você vai ser confiável? Será que eu sou confiável em pegar sua identidade e seu CPF? É complicado. É uma questão de se organizar também para fazer esse movimento. Não adianta a gente falar mal, não. Mas a gente tem que ver de que forma que a gente... Quais os problemas que eles estão enfrentando, de que forma que a gente vai contribuir para isso. A verdade também não tem informação específica. Né? Para o conselho tutelar tem que saber, você não encaminha para ele tem que saber o que ele vai fazer com aquela demanda ali, para onde ele vai enviar, o que ele... Eles também não têm informação específica sobre esse tema.
Então, a verdade é que, né? E a rede também funciona, né? A rede é falha, às vezes, por exemplo, atendimento público. Geralmente, o adolescente, a criança que sofre violência sexual fica com, né, problemas psicológicos mesmo, tem que se recompor ali, dependendo da violência e tal. E aí, vai ter psicólogo gratuito para poder... Não tem vaga. Pois é. Atendimento senta na fila. Pois é. É muito difícil, né? Muito complicado. A gente lidar com essa situação hoje, ou qualquer uma que atinja o menor, é muito complicado, porque o sistema não absorve a demanda. Então é melhor você não ver, pois é, porque você vai fazer nada, eu sei, não posso deixar. Não, a gente faz, a gente como escola, me colocando no lugar de vocês, tem uma obrigação legal de fazer isso, mas além de ser uma obrigação legal, para além disso, né, a gente tem uma obrigação como pessoas humanas, como cidadãos, né?